Espírito, eu te convido para adorar o Senhor, para levantar a sua voz em adoração. Aleluia, levanta a sua voz em clamor, começa a exaltar o nome do Senhor. Talvez se você não tiver o porquê orar, puxe fundo e respira ao Senhor. Puxe um fôlego, porque esse ar que você está respirando é o Senhor quem concedeu. Essa grande salvação é o Senhor quem concedeu. Você pode começar a adorar o Senhor orando. Aleluia. Comece a levantar a sua voz em adoração ao nome do Senhor. Comece a bendizer ao nome do Senhor. Você tem aleluias, você dê aleluias. Você está com o seu coração cheio da glória de Deus. Deixa a glória de Deus manifestar no seu coração. Deixa o seu brado de vitória explodir nesta noite, por alegria ao Senhor nosso Deus, que fez o céu e a terra. Aleluia. Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus sobre esse lugar, meu Deus. E nós apresentamos cada coração aqui, Senhor. Repreendemos toda e qualquer distração da mente e do Espírito. E nesse momento, Senhor, que seja aberto um canal dos céus a cada mente, a cada coração, para que essa tão grande salvação seja manifesta nesse lugar. Para que a tão grande salvação seja proclamada a esses corações nesta noite que te adora, esses corações que exaltam o teu nome, esses corações que glorifiquem ao teu nome, que bendigam o teu nome, Senhor, nesta noite. Por isso nós te bendizemos, por isso te agradecemos, Pai. Abençoa, derrama da tua graça, da tua presença, o teu favor divino seja sobre cada um, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Quem pode se assentar? Hebreus no capítulo 2, o verso 3 nos diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, que foi anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? Você é salvo? Quem é salvo aqui nessa noite se manifesta. Quem é salvo nessa noite, dê um glória ao Senhor. Quem é salvo, adore ao Senhor dos exércitos. Para adorar não precisa de música, para adorar não precisa de grandes instrumentos, para adorar precisa da sua voz, para adorar precisa do seu coração, para adorar precisa da sua disposição, para romper os céus nesta noite. Rompe os céus nesta noite e sinta a glória do Senhor na sua vida. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Muitas vezes nós a conhecemos e sabemos do Salvador. Quem já foi salvo assim, levanta a mão nesta noite. Quem já foi alcançado, quem já conhece o Salvador nesta noite, levanta a sua mão e diga: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque tu me salvou. Obrigado porque me libertou. Obrigado porque me curou. Obrigado porque nesta noite eu posso glorificar ao Senhor, porque tu tens me resgatado. Aleluia. Mas muitas vezes nós queremos um Salvador, e o Salvador está sempre associado ao Senhor. Diga assim: Salvador e Senhor. Porque se houver salvação, se não houver um Senhor, você volta para o cativeiro. Se houver salvação, se não houver um Senhor, você se tornará escravo novamente. E quando a palavra do Senhor, ela nos traz a atenção para uma tão grande salvação. Qual tão grande salvação? Todos nós sabemos que o nosso Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia, é o nosso Senhor. Você tem um Senhor aí na sua vida? Você tem um Senhor aí na sua vida? O que o seu Senhor fez por você? O que o Senhor te alcançou? Aleluia. Porque ter só um Salvador não é suficiente. Nós temos um Senhor e Salvador, consumador da nossa fé. Aleluia. Oh, glória, adore o nome do Senhor Jesus nessa noite. Muitas querem salvação,
Muitos querem salvação. Muitos, quando estão em aperto financeiro, querem salvação. Quantos estão enfermos querem salvação. Mas eu quero te trazer uma notícia nesta noite. A salvação, se ela estiver desassociada de um Senhor, o propósito dela é muito limitada. Quando uma salvação, ela se associa a um Senhor, você está salvo, e você tem alguém que cuida da sua vida, você tem um tutor sobre você, você tem alguém que te guarda, você tem alguém que te protege. Quando o Senhor é o teu Salvador, você não fica só, Ele te pega pela tua mão e diz: venha comigo até o final. Oh, aleluia! E porque esta igreja tem um Senhor e Salvador, ela vai ser arrebatada desta terra, e ela vai encontrar com Ele, e diz: cantaremos hosanas nas alturas. Você tem um Senhor, você vai ser arrebatado desta terra, porque o seu Senhor vai te levar para morar com Ele. Muitos querem salvação. No Novo Testamento, nós encontramos apenas 22 vezes a palavra salvação. E muitos podem se espantar e ficar admirados, mas nós encontramos 650 vezes a palavra Senhor. Por quê? Porque quando o seu Senhor, Ele te salva, você nunca mais retorna para o cativeiro. A salvação é proclamada, mas o Senhor estabelece. E quando nós marchamos por esta cidade pela manhã, nós estávamos trazendo sobre esta cidade um decreto de salvação. Eu quero parabenizar todos os pastores e toda esta igreja aqui reunida, quando foi do Espírito de Deus colocar esse propósito, uma tão grande salvação, porque a sua igreja encherá de vidas salvas, porque essa casa do Senhor fica repleta de vidas salva, porque os seus familiares serão salvos, porque os seus amigos serão salvos, e foi estabelecido um decreto de salvação nessa cidade. E o que acontece na cidade quando a salvação é proclamada? A história da cidade muda a história social, muda a estrutura física da cidade. Projetos que estavam travados são destravados, e o reino do Senhor é proclamado, e o nome do Senhor é exaltado. Você tem esse Senhor na sua vida? Você declara nesta noite, você confirma um decreto de salvação sobre esta cidade? Nós estamos vivendo dias de violências, e muitos querem solução de diversas maneiras, mas a igreja andou por esta cidade dizendo: o Senhor é a solução, o Senhor é a segurança, o Senhor estabeleceu, e Ele estabeleceu a sua vida para te salvar. Aleluia. Oh, Ramachori Kandaramassou de Kandaramas. Não pode haver Salvador se não houver Senhor. Tudo que não tem Senhor volta a ser escravo. Se você tem um Senhor, dê um glória ao nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: é impossível adorar à distância. É impossível uma adoração ao longe. A adoração é próxima, a adoração é aos pés. E quando você adora ao seu Senhor e ao seu Salvador, você entende que Ele se faz presente na hora da sua adoração. É impossível adorar alguém que esteja do outro lado do rio, porque aquilo que é adorado tem que estar junto do adorador. E quando você adora ao Salvador, quando você adora ao Senhor, Ele está perto de você. Para adorar tem que sentir a presença, porque quando você está perto, você sente a presença. E você sente a presença dEle aí nessa noite. Você tem a presença dEle aí no seu coração, do seu Salvador e do seu Senhor. Oh, aleluia. O Senhor, Ele quer dizer o meu dono. O Senhor quer dizer o meu amo, o meu possuidor, o que tem todas as coisas na minha vida. Salvador vem dizer aquele que salva, aquele que resgata, aquele que livra. Aleluia. Salvação, uma tão grande salvação, vem ser um tão grande livramento. Qual era o seu perigo? O que lhe afrontava, o que lhe escravizava? E de repente o Senhor estendeu as suas mãos. E nesse momento eu me lembro do profeta Ezequiel.
Que quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, e no cativeiro babilônico existia uma prisão no meio do deserto, e eles abriam covas no meio do deserto e colocavam os prisioneiros na cova sem água. E aí Deus usa o profeta e diz: ó presos de esperança, hoje eu vou restituir vocês do cativeiro. Hoje eu vou tirar vocês. Volte à esperança, vocês que estavam numa terra sem água e sem esperança. É isso que o Salvador faz. É isso que o teu Salvador está fazendo. Enquanto o povo tem um Salvador, só um Salvador, ele volta para o cativeiro. Ele é salvo e ele volta para o cativeiro. Quando o povo tem um Senhor que o salva, ele é salvo e ele permanece salvo. Salvo até a consumação dos séculos. Salvo até o dia que você desce à sepultura. Ou salvo até o arrebatamento da igreja. Porque ele te sustenta com suas mãos. Porque ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Todos precisam de um Senhor. Muitas pessoas não entendem. Às vezes elas aceitam a Jesus como Salvador, mas se esquecem de tê-lo como Senhor da sua vida. E quando nós entendemos, se nós nos reportarmos para a vida de Abraão, enquanto Abraão era o Senhor da sua família, a sua família nunca ficou no cativeiro. Se nós pegarmos a história bíblica e nós vemos, Deus era o Senhor de Abraão, e Abraão era o Senhor da sua casa. E quando um dos seus parentes, Ló, ele entrou em cativeiro, veio Abraão e livrou-os da mão de 5 reis, porque ele era o Senhor daquele que ele cuidava. Ele era o Senhor daquele que estava debaixo das suas mãos. Quando Isaac era o Senhor da terra, quando a terra estava em escassez, diz a Bíblia, ele desce para o Egito, e numa terra escassa, numa terra improdutiva, ele planta e ele colhe 100 por 1, porque ele era o Senhor, ele mandava na terra. Ele era o Senhor, ele não foi em cativeiro. Oh, aleluia. Quem se lembra de Jacó aqui nesta noite? Você se lembra do Deus de Jacó? Jacó que teve 12 filhos. Enquanto Jacó estava vivo, a sua família não foi escrava. Por onde ele passou, ele tinha governo estabelecido, porque ele era o Senhor daquela terra. Ele era o Senhor daquela nação em projeção. Ele era o Senhor daquela nação que estava sendo criada. Quando José estava vivo, você se lembra do José, conhecido como José do Egito, amém? Você conhece José do Egito? José, ele foi lançado num poço, mas ele era o Senhor do poço, porque ele tinha o Senhor e Salvador, e da sepultura ele foi tirado. Quando José foi lançado na casa de Potifar como escravo, ele era o Senhor da casa, porque ele tinha o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Essa é a diferença de ter só um Salvador para ter um Senhor. Porque quem tem Senhor está estabelecido. Quem tem Senhor está estabelecido, aleluia. Você tem Senhor, então adore. Sinta a presença do seu Senhor. Sinta a glória do teu Senhor na sua vida. Deixa ela se manifestar em você. Mas acontece que quando José, ele foi lançado no cativeiro, ele se tornou o Senhor daquela prisão. Mesmo caluniado, mesmo acusado injustamente, na prisão ele se tornou o cativeiro. E acontece uma coisa: quem tem o Senhor dos exércitos, há crises para ele se manifestar, há crises para ele honrar o nome do Senhor. E um certo dia, o rei precisa de um governador, e ele tira aquele escravo para ser o governador do Egito. Eu quero dizer para você que quem tem o Senhor dos exércitos, ele governa na adversidade, ele governa no tempo de crise. Enquanto tinha escassez, José governava o Egito. Na abundância, Faraó governa, mas na escassez, na adversidade, só governa quem tem Deus. Só governa quem tem Deus. As igrejas
igrejas e pastores entendam que quando você está na adversidade, quando o município está na adversidade, é o povo de Deus que levanta a voz aos céus. Deus abre os projetos para a cidade, Deus salva a cidade, Deus traz paz na cidade. Ele manifesta, porque é quem tem o Senhor dos exércitos, que tem o governo nas suas mãos. Aleluia. Oh, glória. Mas há um perigo de ficarmos sem o Senhor, porque quando José morre, passa-se anos e anos e o povo se multiplica. É perigoso multiplicar sem um governo. É perigoso multiplicar-se sem um Senhor. É perigoso enriquecer sem um Senhor. É perigoso construir uma família sem um Senhor. Porque quando José morre, entra um governador do Egito que não tinha lembrança de José, e o povo de Israel estava sem um Senhor. E porque ele não tinha Senhor, ele se tornou escravo de Faraó por 400 anos. Porque ele não tinha Senhor. Se você não tem Senhor, você é escravo. Mas se você tem Senhor, você é livre. Quem é livre nesta noite para adorar? Quem é livre para glorificar? Quem é livre para respirar a alegria de Deus na sua vida? É porque o Senhor se manifesta em tua vida. Oh, o povo sem governo, ele se torna escravo. O povo sem o Senhor se torna escravo. E quando passa-se tempos e o povo entra no cativeiro, existe uma maneira de sair do cativeiro. O povo se reúne e o povo começa a clamar a Deus. E Deus chama Moisés. E Deus chama Moisés e disse: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Moisés, eu vou levantar um novo Senhor sobre a nação. Ele disse: eu não sei falar. Ele disse: não importa, porque eu sou o Senhor que fala. Eu não sei conduzir, eu sou o Senhor que conduz. E ele disse com mão forte, braço estendido, Deus tirou o povo de Israel pela mão de Moisés. E o povo passa a ter um Senhor. E com o Senhor o povo atravessa o Mar Vermelho. Com o Senhor o povo derruba as muralhas de Jericó. Com o Senhor o povo conquista a terra prometida. Você é livre só se você tiver um Senhor na sua vida. Você tem Senhor na sua vida? Você não pode deixar de Senhor. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém falando nada, de ninguém me conduzindo, ninguém me orientando. É seu engano. Todos nós precisamos ser conduzidos. E a boa mão do Senhor está sobre a vida dos pastores dessa cidade, que oram, que chamam o povo para a guerra, que chamam o povo para a batalha, que estão nas ruas proclamando a palavra do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Por isso nós somos livres. E é por isso que você tem uma tão grande salvação. Por isso que você tem uma tão grande salvação. Obrigado, meu filho. Eu ia pegar ali na prima, agora já. Por isso você tem uma tão grande salvação. Nós conhecemos senhores. Nessa noite aqui já foi apresentado os senhores que governam a polis, que governa a cidade, que governa essa estrutura. O prefeito da cidade, ele é o senhor da cidade. Os vereadores são os senhores da legislatura da cidade. Os juízes com os promotores são os senhores do jurídico da cidade. Eles governam. Nós temos os senhores que comandam a cultura. Nós temos senhores que determinam como a sociedade deve viver. E você é sabedor disso, eu só estou relembrando você. Mas quando você entende que aqueles que governam a cidade estão alinhados com o Senhor dos Senhores, o governo de Deus e a prosperidade de Deus é sobre a terra. Quando você reconhece que aqueles que governam a sociedade no modo geral, o governo de Deus se estabelece e os benefícios de Deus acontecem. Nós temos os senhores da casa. Quem é homem aqui dá um glória a Deus. Aleluia. Os homens são chamados senhores da casa.
Tem muitas mulheres que assumiram o senhorio da casa. E quem é o Senhor da casa? É o Senhor que comanda a casa, é o Senhor que administra a casa, é o Senhor que protege a casa, é o Senhor que vê as fechaduras da casa, é o Senhor que fica acordado, é o Senhor que trabalha para manter a casa. Então você sabe o que é um senhorio? Você sabe o que é ter um Senhor? Os professores, os gestores são senhores na educação, e você precisa deles para gerenciar o seu conhecimento. Mas nós precisamos entender mais. Nós conseguimos entender que aos senhores que governam as religiões, aos senhores que governam, que ministram os corações das pessoas, aos senhores que ministram nas igrejas. E é muito bom tê-los. Todos esses é uma maravilha tê-los. Tem os senhores que são os líderes de pequenas comunidades, mas tem um Senhor que está acima de todos eles. Aleluia. Tem um Senhor que um dia diz a palavra que todo joelho há de dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Se eu fosse você, eu adorava Ele nessa noite. Vai confessar que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da polis, porque Ele vai comandar a maior cidade que já existiu, a Nova Jerusalém, que diz a Bíblia que a adereçada vai descer do céu e nós entraremos pela porta, e Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É o Senhor dos senhores. Você pode senti-lo nessa noite. Você pode senti-lo pulsando no seu coração nessa noite. Oh, Ramachori Kandaramanarasi Kandaramanás. As pessoas falam religião não salva, é verdade, porque tem um Senhor que salva. É o Senhor Jesus, e Ele quer o seu coração nesta noite. Ele quer a sua vida. E qual é o problema de ter um Senhor? Porque quando você tem um Senhor, você perde tudo que tem. O Senhor, quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós entregamos tudo que nós temos e nós nos rendemos a Ele. O que é que acontece muitas vezes? Nós queremos o Salvador e nós temos os nossos pecados perdoados, mas nós não queremos fazer uma entrega total. A grande salvação depende de uma entrega total, absoluta, para o Senhor dos senhores. Oh, aleluia. Se você fez essa entrega, adore o Senhor Jesus. Se você fez essa entrega, já fala em línguas estranhas nessa noite. Se você fez essa entrega, sinta Ele tocar no seu coração nessa hora. Ele está aí pertinho. Nós somos salvos por Senhor Jesus. Nós somos salvos pelo Senhor. Qual é o teu Senhor que te governa? Um dia desses eu conversei com alguém e ele disse assim: eu era o dono da minha própria história. Assim eu pensava, porque ele dizia: para onde eu quero ir eu vou. Mas no dia que ele encontrou a grande salvação, agora ele diz: agora o Senhor é o Senhor da minha vida, e aonde quer que Ele me enviar eu irei. O que Ele quer que eu fale eu falarei, o que Ele quiser que eu faça eu farei, porque agora eu tenho um Senhor. Nós estamos vivendo uma sociedade com pessoas que se consideram salvas, mas não têm Senhor. Aleluia. Se você for salvo, mas não tiver o Senhor, você volta para o cativeiro. Mas quando você é salvo e você tem o Senhor dos exércitos, está difícil, mas o Senhor cuida da sua vida. Está com dificuldade, mas o Senhor cuida da sua vida. Está enfermo, mas o Senhor cuida da sua vida, porque Ele é o Senhor. Está sendo estabelecido um decreto de salvação nesta cidade. Mas se você disser: Senhor, Tu és o meu Senhor. E qual é a diferença de dizer Tu és o meu Salvador para dizer Tu és o meu Senhor e o meu Salvador? É porque se Ele te tirar e te soltar, você vai voltar à escravidão.
Mas se você se submeter a Ele, e não existe senhorio sem submissão, não existe senhorio sem submissão à vontade de Deus. E porque você se submete à vontade de Deus, existe o senhorio. É a mesma coisa, não existe paternidade se não houver obediência dos filhos. Se você não submeter à sua vontade, a sua salvação está comprometida. Como assim, pastor? A minha salvação comprometida? Verdade. Digamos que você veja uma criança correndo no meio da rua. Você pega aquela criança e coloca na beira da calçada, em cima da calçada. Vem um carro, vem uma moto, você tirou ela da calçada. Você salvou ela, sim ou não? Você salvou essa criança, você entende que você salvou essa criança. Mas se você largar essa criança na calçada e for embora, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar para o meio da rua. Eu vejo muitos pais andando com os filhos, e às vezes o pai pega o filho e ele segura e coloca num lugar seguro. E quando o pai descuida, o filho não ouve a voz dos pais e ele corre para o meio da rua. Assim existem muitas pessoas. Eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida é de Jesus, mas você não fica junto dele. Você não espera que ele vá embora, porque ele não vai. Ele está te esperando. O guarda de Israel não dorme, diz a palavra do Senhor. Mas você tem que se manter salvo. Você tem que aceitar esta salvação e dizer: o Senhor é o meu Salvador. Aleluia. Você não pode ser essa criança que volta correndo. Você não pode ser aquela criança que fica chateada com a família muitas vezes e quer abandonar a família. Nós vivemos de uma sociedade desviada. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes marcha para Jesus, mas o coração se desviou dele. Mas nessa noite ele não quer só salvar, ele quer ser o Senhor da tua vida. Então entregue seu coração ao Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua família. Apresente a sua família para Ele. Ele quer ser o Senhor de graça que manifesta em ti. Então apresente a Ele a sua vida nessa noite. Ele é o Senhor. Você tem um Senhor aí no seu coração. Quantas vezes você já não soltou a mão do seu Senhor e não correu para o perigo? E Ele disse: filho, volta. Volta, meu filho, volta, meu servo. É hoje, meu servo, que tu tem que voltar. Senhor, mas a igreja está complicada. Ele diz: mas eu sou o teu Senhor. Não é a igreja que é a tua senhora, é o Senhor dos exércitos que é o teu Senhor. Às vezes ele diz: eu estou decepcionado, eu estou frustrado. Mas eu quero dizer para você que a frustração não é a sua senhora. Ela não pode te governar. A decepção não pode te governar, porque quem vai governar a sua vida é o Senhor dos exércitos. Quem tem o Senhor dos exércitos sobre governo, adore a Ele nesta noite. Eu sinto a presença dEle nesse lugar. Eu sinto a presença dEle nessa noite. O Senhor está aí. Olha para o seu irmão, vê se o Senhor está aí. Diz para ele assim: o Senhor que está em mim saúda o Senhor que está em você. Diga assim: o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em você. Aleluia. Agora, se você não tiver o Cristo, você tem que recebê-lo. Se você não tem Cristo, você tem que recebê-lo. Ouça e adore. Oh, Ramacicandaramanás. Presta atenção. Ele tira a nação do cativeiro. Ele tira a sua vida da solidão. Ele tira você da droga. Ele tira você do álcool. Ele tira você do tabagismo. Vou lhe mostrar. Adore. Aleluia. Você já entendeu o que é um Senhor? Que você precisa do Senhor. Então Ele é o Senhor que te salva. Ele é o Senhor que te cura. Ele é o Senhor que te liberta. Ele é o Senhor que te restaura. Ele é o Senhor que muda a história da sua vida. Pastores, Ele é o Senhor que vai encher as suas igrejas de almas salvas para a glória do nome do Senhor. Ele é quem conduz a sua vida. Mas você que está sem Senhor,
Nesta noite é noite de você entender que você precisa. Eu preciso de um Senhor e de um Salvador. Eu preciso de Jesus. Eu estou longe dele. Ele vai voltar. Ele voltará. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Traz ele para perto. Nesse momento uma batalha espiritual está sendo travada nesse ambiente. Há uma guerra sendo travada no reino do Espírito, porque o Senhor dos Exércitos, Ele começa a mover esse coração. Eu quero convidar você nesta noite, que precisa do Senhor na sua vida, para uma salvação anunciada. Eu chamo você para vir aqui à frente nesta noite. Nós queremos abraçar você nesta noite. Nós queremos cumprimentar você. Nós queremos orar por você. Onde está aqueles que querem Jesus como Salvador e Senhor? Estava desviado, estava afastado, não estava congregando, está desengrejado, ou está dentro da igreja, mas está perdido. Vem aqui à frente nesta noite. Saia do seu lugar nessa noite e venha entregar a vida do Senhor Jesus. Diz assim: Senhor, eu preciso de Ti. É nessa noite que você quebra os grilhões do inferno. É nessa noite que você luta pela sua família. É nessa noite que você luta pela sua alma. Vem neste lugar, nessa hora. Pode se chegar aqui à frente. Pode vir aqui entregar a sua vida ao Senhor. Dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Você precisa do Senhor que governa o céu na sua vida. Então onde está você nessa noite? Venha se reconciliar com Ele. Venha entregar o seu coração para Jesus. Venha se aproximar dele e dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Cristo. Hoje eu preciso de Ti. Hoje eu preciso de Ti. Hoje Deus muda a sua história, homem de Deus, porque você é o Senhor da sua casa. O Senhor te renova nesta noite. A vida chorando aqui na frente. Onde está você? Vem. Para que solidão? Vem, vem. O teu Senhor te chama. O teu Senhor te chama. Ser salvo não é suficiente, é ter Senhor sobre a sua vida. Volte, volte, venha, venha, saia do seu lugar. Você quer a sua família restaurada? Venha dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor. Onde está mais você? Vem. Para que solidão? Para que viver só? Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Aleluia! Os pastores dessa cidade estarão abraçando você nesta noite. Vem, vem nesta noite. Vem nesse lugar nesta noite. Talvez você diga assim: eu tenho um problema com o pastor. Eu quero te chamar nesta noite para um desafio. Essa noite para um desafio, para você se reconciliar com o seu pastor e se reconciliar com Jesus. Se ele não for mais o seu pastor, mas você tem alguma pendência, reconcilia com ele. E se não quiser voltar e quiser continuar onde está, continua. Mas nessa noite você é chamado, porque você tem o Senhor dos Senhores. É noite de você atar alianças. Você pode procurá-lo nessa noite e dizer: olha, me perdoe, me ajude. Porque eles estarão abençoando a sua vida, orando sobre a sua vida, porque eles entendem que há um Senhor dos céus. Eles entendem que há um Senhor dos céus. Eu quero convidar os pastores a vir aqui à frente. Tem muitas ovelhas aqui que precisam de vocês. Tem muitas ovelhas que precisam de vocês, pastores. Eu quero convidar vocês a vir abraçar essas ovelhas. Saia do seu lugar e venha. De um só Deus que mudará a sua. Você
Você quer a sua vida restaurada? Você quer seu ministério restaurado? Quantos diáconos já tiveram aqui que hoje não são mais diáconos e não entenderam o senhorio? Pastores que já não são mais pastores porque não entenderam o senhorio de Deus. Crentes que não são mais crentes porque não entenderam o senhorio, porque ficaram com adversidade com alguém, ou estão em outras congregações, mas no coração tem uma ferida. E nesta noite é a grande salvação. Grande salvação, grande salvação, grande salvação, grande salvação, grande salvação. Então saia nesta noite, rompe as barreiras, quebre as barreiras e diga assim: pastor, eu vim aqui te dar um abraço. E eu creio que é uma unção de glória nesse lugar. Eu creio numa unção de Deus nesse lugar. A unção do Espírito do Senhor nesse lugar. A unção de glória nesse lugar. Vem agora, saia, quebra essas cadeias, quebra as vergonhas, que esses pastores estarão abençoando essa vida. Os senhores que ministram nas igrejas estarão desatando a sua vida para o crescimento. A noite de reconciliação ministerial nessa noite. Volta para o seu ministério. Volta, 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 volta para teu pastor. Volta para o seu pastor, porque o seu pastor chora por você. Mas volta para o seu pastor, porque ele chora pela sua vida. Volta para a sua pastora, porque ela chora por você. Volta para o Senhor Jesus, que colocou um pastor na tua vida. Você quer uma grande salvação, e Deus dá pastores para a sua igreja. Oh, eu sinto uma glória de Deus tão grande aqui nessa noite. Eu sinto uma unção dos céus nessa noite, uma unção de reconciliação, uma tão grande salvação. Abrace seu pastor, agarre ele e disse: pastor, vamos proclamar a salvação nessa cidade, vamos ganhar essa cidade, pastor. Há uma igreja que precisa se reatar com seus pastores. A igreja, para ser triunfante, ela tem que ouvir a voz do pastor e não do lobo, não do contendedor, não do divisor, não daquele que dizima. Ela tem que ouvir o seu pastor, ela tem que ouvir a sua pastora. E essa igreja precisa se reconciliar para que essa salvação tão grande. Se eu fosse você que está aí olhando, eu estaria adorando, eu estaria glorificando, eu estaria falando em línguas estranhas, porque elos ministeriais estão sendo restaurados, porque vidas estão sendo tocadas, porque é um povo cheio da glória do Senhor nesse dia. Sinta o renovo de Deus. Sinta o renovo de Deus na sua vida. Sinta a glória do Senhor na sua vida. Sinta a presença dEle na sua vida. Deixa Ele tocar você. Para que chorar? Para que sofrer? Há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo vê. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece as suas insônias por causa do seu pastor e por causa da sua igreja. Ele conhece as suas insônias por causa do seu coração, que um dia se deixou desviar de Deus, se deixou desviar. Ele sabe a saudade que você tem de sentir a presença de Deus. Ele sabe a saudade que você tem de falar em língua estranha. Ele sabe a saudade que você tem de dormir chorando e acordar chorando, porque Ele é o teu Senhor. Ele é teu Senhor, Ele é teu Senhor, Ele é teu Senhor. Aleluia. Pai Santo, nessa noite nós oramos, nós apresentamos esse povo aqui na frente, nessa noite de reconciliação, nessa noite de adoração, Pai. Nós apresentamos esse povo, as tuas ovelhas, meu Pai. Somos apenas pastores, mas as ovelhas são tuas. São almas preciosas.
preciosas, Pai. Abrace-as, seja o Senhor de cada vida, seja o dono dessas vidas, Pai, que se entregam a Ti. Toma, cura suas feridas, cura suas frustrações, cura, meu Senhor, nesta noite. Nós ministramos nesse dia, Pai. Nós ministramos saúde, nós ministramos cura, em nome de Jesus, Pai. Eu oro a Ti, apresentando aqueles que estão se reconciliando nessa noite. Escreve seus nomes no livro da vida. Reata a comunhão pastoral no coração deles. Cura, Senhor, o pastoreio no coração das Tuas ovelhas. Cura, Senhor, das feridas. Liberta do pecado, liberta das drogas, liberta dos vícios. Nós ministramos nessa noite. Os pastores dessa cidade ministram nas suas ovelhas nessa noite, Pai. Que seja esta unção de glória, seja essa unção de poder e de graça, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Cristo entrar. Deixa Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Deixa Cristo entrar no seu coração. Deixa Cristo entrar na sua vida. Aleluia, aleluia. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe, te conceda graça, que Ele prospere o teu caminho, que Ele derrame graça sobre ti. E não se esqueça, você tem um Senhor, você tem um Salvador, você tem um Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele é o Jesus que cura, que salva, que batiza no Espírito Santo e que voltará para buscar a sua igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere o teu caminho e conceda graça e te conceda vitória em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando.